Oi! Hoje eu quero falar pra você sobre a razão pro nome da noiva vir antes do nome do noivo no convite de casamento. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com papelaria, identidade visual e convites completamente exclusivos e quero te contar um pouquinho dessa tradição do nome da noiva vir antes. Bom, gente, como vocês sabem, casamento é baseado em muitas culturas muito tradicionais. Então, normalmente, antigamente, eram os pais da noiva que bancavam a festa, o casamento, que davam o casamento, né, pros convidados. Então, por esse motivo, normalmente o nome da noiva vem antes do nome do noivo no convite de casamento. Isso quer dizer que você precisa colocar o nome da mulher antes do nome do homem? Não, muito pelo contrário. Você imagina, por exemplo, se for um casal de duas meninas ou um casal de dois meninos, qual vai ser o critério que você vai usar para colocar o nome antes? Não tem muito critério. Hoje em dia, o que a gente indica é de visualmente a gente diagramar o que vai ficar melhor. Quando você bate o olho no convite, por exemplo, se for um nome menor primeiro e um nome maior depois, você precisa entender ali na diagramação o que vai ficar melhor visualmente. Então, a dica que a gente deixa para hoje em dia, o que você pode usar no seu convite de casamento é, normalmente a gente sempre fala isso, não seguir essas regras muito tradicionais. O importante é você seguir a sua identidade, você seguir o seu feeling do que você está buscando para sua identidade visual, o que você está gostando visualmente, muito mais do que você seguir uma tradição como essa. A tradição era realmente porque quem estava bancando a festa colocava o nome primeiro e 99% das vezes, antigamente, eram os pais da noiva, a família da noiva, que estavam dando o casamento. Então, era muito comum do nome dela vir primeiro, inclusive a questão do nome dos pais. Então, normalmente, quem apresentava o casamento, quem chamava pro casamento no convite, tava lá o nome do pai, o nome da mãe, né, o nome dos familiares, normalmente eram os pais, convidando pro casamento dos seus filhos. E aí vinha, normalmente, o nome da mulher e depois o nome do homem. Mas como eu tô dizendo, tanto na parte de um casal hétero, onde você vai colocar o nome da mulher primeiro, o nome do homem depois, você pode inverter, a gente já fez vários convites onde a gente tem o nome do noivo primeiro, quanto se for um casal gay, não faz sentido a gente ficar se baseando nesse tipo de tradição. Então, a gente sempre indica, a gente já fez alguns casamentos de duas mulheres, alguns casamentos de dois homens, onde a gente não teve nenhum critério. Ah, eu acho que vai ficar melhor o nome dessa pessoa primeiro porque os pais estão ajudando, alguma coisa do gênero. Não teve muito isso. Realmente, o critério foi da gente entender visualmente o que fazia mais sentido. Tem um casal muito especial pra gente, que é o Eduardo e o Eduardo, são dois nomes iguais. Então, assim, a gente pensa na diagramação, os dois nomes, como são iguais, eles têm a mesma largura, a mesma quantidade de letras. Então, a gente pensa ali a diagramação como vai ficar. Mas e quando for o caso, por exemplo, a gente fez um casal que foi a Juliana e a Emma. Emma é muito menor que Juliana. Juliana é um nome muito maior. Então, a gente precisa pensar na diagramação do convite como que vai ficar melhor. Então, normalmente, quando tem um nome maior que o outro, a gente coloca um sobre o outro e dá uma diagramação com um E entre os nomes. Então, tem formas da gente trabalhar isso de forma que o resultado final do design, do layout, agrade aos noivos e fique uma coisa harmônica. Porque não adianta muito a gente se basear por essas tradições, a gente pensar, ah, vou colocar esse nome primeiro porque os pais estão pagando ou porque a família dela tá entrando com mais dinheiro que a minha família. Enfim, não faz muito sentido isso, tá? É muito importante a gente lembrar que os casamentos, o casamento mesmo, né, na história, o casamento é muito tradicional, vem de uma questão muito tradicional, historicamente falando, mas hoje em dia o casamento é um momento muito importante para os noivos que precisa carregar essa identidade de vocês. Então, uma coisa que a gente sempre fala é: traga a sua identidade, traga a sua personalidade, desde a identidade visual, que vai ser o convite, save the date, até os itens do dia, sua decoração e tudo mais. Porque não faz muito sentido você pensar num casamento super tradicional só porque é tradicional e não ter a sua cara. Então, assim, não vou colocar flores muito coloridas no dia da decoração, ou então não vou colocar um convite muito pequeno porque não fica muito tradicional, não passa que é um casamento. Gente, isso já foi quebrado, tá? Não faz o menor sentido. O importante é você trazer a sua identidade. Então, historicamente, tem isso do nome da mulher vir antes do nome do homem, mas é uma coisa que a gente, inclusive, hoje em dia não indica. Alguns casais, eu poderia dizer que a maioria dos casais prefere fazer dessa forma por uma questão estética, de ver a identidade visual no final, mas a gente tem muitos convites que a gente já fez lindíssimos que vão em outra ordem. Por exemplo, uma dica bônus que eu deixo pra vocês é sobre o nome dos familiares e pais, se você for colocar. Isso também não é uma coisa mais obrigatória hoje em dia, a gente gosta de dizer que nada é obrigatório, então é importante você trazer a cara de vocês pro convite. Mas nessa parte de familiares, a gente já teve alguns clientes que perguntaram pra gente sobre colocar o nome dos avós, porque a pessoa foi criada pelos avós, é importante pra ela trazer isso pro convite, fazer essa homenagem. Então, assim, a pessoa me perguntou, ah, será que fica chato, fica feio eu colocar o nome dos avós ou tios, enfim, porque realmente não foi criado pelos pais? Gente, não fica feio, fica mais lindo ainda. Você traz ainda mais da sua história, você traz ainda mais daquela homenagem pra aquela pessoa. Então, o importante é você trazer isso pro seu casamento. É um momento tão único, tão de vocês, sabe? Que é muito legal você trazer isso pro convite de casamento, pra identidade de vocês. A gente já teve alguns casais que fizeram com 3 nomes, porque é a mãe, o padrasto e o pai. Então, a pessoa
foi criada ali pelo padrasto, pelo pai e teve a mãe. Então, ela quer homenagear aquele padrasto, sabe? Então, ela coloca o nome das 3 pessoas. E hoje em dia não tem muita regra. A gente gosta aqui na Dona Meli de dizer pra você, traga sim a sua identidade, traga sim a sua personalidade, porque o seu convite, sua identidade vai ficar ainda mais com a sua cara, vai ter ainda mais aquele toque especial e os convidados vão perceber isso. Já sabe, se você estiver gostando do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário o que você tá achando e quais outros temas que você quer que a gente traga. A mesma coisa vale pro nome da caligrafia ou da tag. Antigamente se colocava, por exemplo, senhor Carlos e senhora, nem colocava o nome da mulher. Então é uma coisa que realmente, sim, é uma cultura muito machista que a gente vive há muitos e muitos séculos, né? Então vinha sempre senhor Carlos e senhora, não colocava o nome da esposa, não colocava o nome da outra convidada. Então hoje em dia a gente indica também de você colocar esse nome da caligrafia ou se for tag com o nome do convidado o mais pessoal possível. O casamento hoje em dia não é aquela coisa, tem que chamar a sociedade pra apresentar, não é nada disso, é um momento que vocês estão sonhando. Então trazer isso pra como você vai chamar o convidado também é muito importante. A gente sempre dá a dica, poxa, a pessoa é super próxima, te viu crescer, coloca um querido, ao querido fulano, padrinhos, ao nosso querido padrinho. Você não precisa ficar colocando naquela tradição super engessada, o nome completo, senhor, estimado. Você pode colocar isso? Sim, só que você não é obrigado a colocar dessa forma. Uma forma muito mais pessoal, fica muito mais legal. Inclusive, a gente já teve casais que colocaram apelidos, tanto na caligrafia quanto no próprio convite. Então, em vez de colocar Ana Carolina, colocou Carol, porque como todo mundo conhece, ela gosta do apelido. Então, é uma forma de você deixar com mais a sua cara e mais a sua identidade, desde o nome do convite até o nome do convidado que vai na caligrafia ou na tag. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Trouxemos muitas informações aqui. Se vocês tiverem dúvida, qualquer questão, pode deixar aqui no comentário. Não deixe de se inscrever no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. E aqui na descrição do vídeo você consegue ver todas as nossas redes, inclusive o link pro My Dream Planner, que é o nosso planner de noiva. E nele você tem várias dicas como essas que eu deixei aqui. Tem a parte para lista de convidados, que é super importante para você pensar com bastante carinho em como que você vai colocar o nome de cada convidado no seu convite de casamento. Te espero no próximo vídeo. Um beijo!